fiquei relutante em gravar este vídeo por certo momento, mas aquela vozinha ficou no meu ouvido falando: grava, 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 porque vai ser bom. E aí eu decidi usar esse título para chamar a sua atenção a este humilde canal, a este que vos fala, e dizer que esse não é um vídeo para aumentar o meu ego, mas para inspirar, para incentivar, alertar, e dar um contexto básico, porque aqui neste canal eu apenas ligo a câmera e passo as minhas experiências, uh, as minhas, os meus insights e tudo aquilo que me ajuda de fato, na realidade, tá? Alguém que vive na internet, tá? E bom, aqui eu espero que você pegue papel e caneta neste momento e anote o que for relevante para você, tá? Então, cara, eu quero começar dizendo que, porra, eu sempre estudei pra caramba, tá? Sempre estudei, gostei de estudar. E talvez essa até era de certa forma, uma fuga, porque eu não podia sair por aí, né? Enfim, eu tenho uma condição genética irreversível de nascença, né? É, como é que se diz? Congênita. Então, não tem muito o que se fazer. Então, eu sempre tive ali uma vida um pouco mais caseira, digamos assim, até certo ponto, né? Mas, vamos lá. Nesse ponto, cara, eu queria acabar com a escola logo, tá? Só queria sair da escola. Então, eu estudava desde cedo. Ia bem nas provas, estudava, passava. Então, com 16 anos, eu já tinha feito vestibular, passado na Universidade Federal e entrar na faculdade. Porque naquela época, isso já é um dos pontos aqui, naquela época, nossos pais, nossos avós, eu tenho 28 anos hoje, para eles a vida era muito difícil, né? Então, ter um filho na faculdade, ter um filho na universidade, ter um filho com uma carreira, que não é alguém fazendo bico, que não é alguém dependendo de patrão, é alguém importante, era o canal. Hoje em dia, eu já considero, e essa decisão foi tomada, hoje eu entendo que não era por essa razão, mas que bom que foi assim, que hoje em dia não vale mais de porra nenhuma, tá? Exceto alguns cursos específicos, né? Você precisa ser formado em medicina para atuar como médico, você precisa ser formado em advocacia para ser advogado, você precisa ser engenheiro, né? Precisa passar por uma faculdade de engenharia. Mas a faculdade que eu escolhi era por uma questão de satisfação pessoal. Eu ainda era muito jovem, entrei na universidade, e nessa época, em paralelo, também estudava sobre finanças. Então, aí o primeiro ponto, entender sobre o dinheiro. E não estudar apenas bolsa de valores, apenas ações, criptomoedas, mas entender de fato o dinheiro, as leis do dinheiro, como é que a economia funciona, né? Então, porra, isso aqui foi bastante positivo. E aí se passaram 4 anos de universidade. E aí eu pensei, porra, isso aqui, com o que eu tô estudando ali, cara, não vai me dar o que eu preciso. Até era um bom aluno na universidade, mas era um aluno nota 7, 7,5. Tem lá aquela nota geral, né? Que tu vai fazendo as disciplinas e vai somando e dividindo ali a tua média, a média do aluno, né? A minha média era 7,5, 7,8, um negócio assim. E eu falava, porra, eu não sirvo pra isso aqui não, cara. Eu quero ter dinheiros. Quero ter dinheiros. E aí chegou aquele período onde todo mundo já. E aí eu comecei a pensar, pô, vou começar a investir agora, daqui 30 anos eu vou ter lá 1 milhão de reais e aí vou me aposentar e foda-se, viver de renda passiva. E aí, cara, isso começou a fazer sentido. Então, a minha ideia era acumular dinheiro, acumular dinheiro, acumular dinheiro. Talvez esse foco no dinheiro também tenha me ajudado, né? E aí, isso posto, cara, no meio da faculdade eu percebi que, cara, o caminho para ser acadêmico não era o que me agradava. Então, eu queria algo empresarial, mas também não ensinava um empresariamento para esse tipo de situação. Você entra na universidade ou você. Eu até em desvantagem, porque a minha faculdade em ciências biológicas era muito física, né?
Então eu já não tenho muito físico. E aí me colocava em desvantagem em certas coisas, tá? Mas isso muito desgostoso com a situação. Pensei, cara, preciso sair disso aqui. E aí, do segundo ponto, coragem, tá? Chegou aquele momento na nossa vida onde nós ficamos em casa por alguns meses e anos. E aí eu falei, foda-se isso aqui, tá trancado mesmo, eu quero que vá para PQP. Então tomei coragem, eu tava no projeto de TCC já. E veio uma oportunidade com o Flávio Augusto, que me ensinou, depois de entender as leis do dinheiro, me ensinou o segundo ponto, que é vendas. Porra, Flávio Augusto foi decisivo nisso, cara, porque eu entrei para um programa de empreendedorismo dele, comecei a vender os produtos dele, comecei a ligar para as pessoas, eu odiava ligar, e até hoje eu detestava falar no telefone com estranhos, ainda não gosto, mas me fez romper essas barreiras de, porra, se eu ligar e vender, cara, vai cair dinheiro na minha conta, cai comissão, e eu comecei a trabalhar com o Flávio Augusto nesse sentido. Aprendi muito sobre vendas, gatilhos, é, processo de venda, conexão, comunicação. Porra, eu saí de 0 e fui para 2 em comunicação. Então, fiz algumas vendinhas lá. E aí, tudo isso me fez começar a estudar outras coisas também. E as coisas vão se linkando, né, agora. E aí, isso pode estar fazendo sentido para você ou não, né? Não estou dizendo que o que eu vivi você tem que viver também, mas foi as coisas, as decisões e aquilo tudo que me fez chegar até aqui, né? E passado isso, cara, eu comecei a estudar, né? Aquela onda de todo mundo ficar em casa, a gente assistiu muita coisa, viu muita coisa, o marketing digital também. E eu pensei, pô, vou começar a criar produtos de finanças que eu entendia. Isso pode se vender sozinho, enquanto eu estou aqui ligando para as pessoas. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, não precisava ficar 10 horas no telefone, a voz já cansando. E era por conta, os leads você tinha que ir atrás, foda-se, ninguém te dava lead não, você tinha que ir atrás. E aí, cara, comecei a criar conteúdo na internet sobre finanças, criei um produto digital, fiz as minhas primeiras vendas, enxerguei um futuro, tive que aprender sobre copy, persuasão, criação de produtos, todo esse universo de marketing digital. E aí eu tomei a decisão de ir lá, largar de vez a faculdade e falar, não, eu vou seguir esse caminho, porque nesse caminho eu vou ganhar mais dinheiro para investir mais. Então eu vou acelerar aquele processo de enriquecimento e vou começar a ter a minha renda passiva, tá? E aí, bom, nesse cenário já muita coisa mudou, né? Muitos anos se passaram. E, bom, aprender sobre vendas, aprender sobre marketing digital me fez aprender outras habilidades e me conectar com pessoas. Quando isso aconteceu, fui chamado, né? Eu fazia tráfego pago para os meus produtos, fui chamado para gerenciar uma cartela de clientes de uma agência, conhecia uma gestora de uma agência, e ela me chamou, Gabriel, tem uma vaga aqui, 100% alinhada contigo, vem, bora. Em 14 dias eu tinha que estar pronto para gerenciar uma cartela de clientes de uma agência. Então, aprendi tudo sobre tráfego pago, aquele hiperfoco, não saía da tela do computador. Assinei o trial do Ícaro de Carvalho lá do Novo Mercado, depois eu paguei ele por 2 anos só para agradecer. Aprendi pra caralho também. Assinei o trial de 7 dias para poder assistir os cursos do Pedro Sobral e Thiago Tesman, para aprender sobre Meta Ads e Google Ads e poder gerenciar os clientes da agência. Lá dentro, fui ligeiro, fui liso, fui sondando, fui fazendo amizades. Em pouquíssimos meses, já tinha um portfólio preparado e clientes pintando no meu particular. Então, começou ali a minha cartela de clientes particulares. Então, o caminho da prestação de serviço para mim foi muito confortável, porque eu não precisava mais depender de investir e colocar dinheiro e energia em produto de finanças, que não era muito bom, na verdade. Eu já estava aprendendo, né? Fazia vendas, mas não era algo escalado. E aí tomei a decisão novamente, tive coragem, ó, cortei, tinha vários alunos, cortei essa ideia de finanças. Segundo ponto, né? Cortei a faculdade, cortei o projeto de finanças e entrei de fato há 4 anos atrás
nesse universo de prestação de serviço digital. E foi esse o ponto, cara, onde eu me aliei a pessoas, fiz networking, mas não esse networking de ir para eventos, para ir para parecer grandão, pá. Cara, um networking suficiente para toda semana, todos os meses, pintar um clientinho ali, uma indicaçãozinha aqui, isso aqui, ali, que fez construir a minha base, uma carteira sólida, uma cartela de clientes que eu carrego há 4 anos, que paga todo mês religiosamente, e ela só aumenta. Então isso é muito bom. Foram decisões encarando que vendas, comunicação, entender sobre dinheiro, entender sobre processos, entender sobre pessoas, relacionamento, não ter distrações, esse também foi um ponto muito importante. Claro, na minha adolescência teve o que todos os adolescentes fazem, mas, cara, entender um pouco mais aí sobre responsabilidades, tá? Casar cedo, faz 10 anos que basicamente eu tô casado. Então, nesse processo, não se distrair com coisas muito que não vão te levar ali a um. Claro, se o teu objetivo é ter sucesso financeiro ou empresarial, sei lá. Se você não quer só encher o rabo de cachaça e maconha, fica à vontade, mano. Mas se você quer ter esse foco, cara, eu recomendo você fortemente que evite esse tipo de coisa, tá? Enfim. E aí, até hoje, tá? Melhorei a minha comunicação, aprendo cada vez mais sobre vendas, sobre processos, sobre gerir as coisas, né? Até que isso naturalmente evoluiu para uma empresa. Hoje tem um escritório onde a gente atende clientes não só de tráfego, mas também com outros produtos, outros serviços anexos. Então, atendemos empresas maiores, empresas que pagam mais, e que podem serem assessoradas de forma de posicionamento, de comercial, de vendas. Naturalmente isso cresceu, né? E isso está se tornando aí, o foco agora. Então, acredito que todas essas decisões, elas não são assim, parece fácil, né? Mas a gente está falando de muitos anos aqui, desde que eu entrei na faculdade, aos 16 já são 12 anos. Então, hoje tenho meu apartamento imobiliário, tenho o carro dos meus sonhos, da infância, né? Calma lá, não estou dirigindo BMW ainda, mas é um carro da hora que eu sempre quis ter. E aí, cara, viajo também bastante, assim, comparado a outras pessoas, né? Claro, moderadamente, mas tenho condição. Então, isso para mim já é um sucesso, uma vitória, porque, porra, acredito que ainda não faz parte da vida de muitas pessoas, tá? Que acreditam que, porra, digital é só enrolação, enfim. Há muitos pormenores que os outros vídeos desse canal eu entro mais em detalhes, né? Mas, nesse ponto, cara, se a gente pudesse elencar três coisas para falar assim, cara, tem que ter, cara, reconhecimento de dinheiro, vendas e comunicação, tá? Por isso que esse canal começou, por isso que esse canal tá andando, por isso que outros projetos estão andando, por isso que outras pessoas conheci outras pessoas e isso vai se desenrolando, tá? Ainda estou longe de chegar onde eu quero, obviamente, tenho que ser pé no chão, mas com muita cautela, com passos mais certeiros. Devagar a gente vai conseguindo construir, né? Poderia vir aqui, colocar um print falso para vocês, dizer que a minha conta está recheada com centenas de milhares ou até mesmo milhões de reais. Não é esse o caso, mas tá da hora, tá legal, tá andando. Calma. Calma, pai, calma. Quem pegou a referência aí, é isso aí, tá? Então, eu quero que esse vídeo sirva mais como uma inspiração, algo nesse sentido, e dizer que as IAs estão me deixando cada vez mais preguiçoso, porque realmente trabalhos que eram feitos ou decisões que eram tomadas sempre foram pensadas em como que eu posso ganhar mais fazendo menos, gerando menos energia, esforços, proporção de retorno, tudo isso de uma forma preguiçosa. Obviamente, usei esse título para chamar a sua atenção. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo mais real life,
mais sem edição, sem firula, sem enganação, sem papo de guru, eu convido você, não tô te vendendo nada aqui, convido você a se inscrever nesse canal. E só por isso a gente já tá kit, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa um like e continua assistindo o canal, começando por esse que tá aparecendo na sua tela agora.